Então vamos lá, boa noite pessoal. Eu vou trabalhar um pouquinho hoje com vocês sobre asma, tá? Sobre essa doença inflamatória crônica. A gente vai focar mais no protocolo mesmo, tá? A gente já conhece os medicamentos, a gente já abordou os medicamentos anteriores. Sempre citei, né? Beta 2, brometo de ipratrópio, corticoide, foi na última aula, foi sobre corticoide, porque a gente já ia entrar nos protocolos a partir de agora, que é da asma, da tuberculose, HIV, depois vai vir também hipertensão, que é a próxima aula, tá bom? Então, hoje é sobre asma, tá? Vamos lá, uma pequena introdução aqui. O que é a asma, né? A asma é uma doença inflamatória crônica que cursa com crises agudas que são reversíveis, tá? Então é um processo inflamatório causado por algum alérgeno do exterior que esse paciente entrou em contato, tá? Mas é uma doença inflamatória crônica que cursa com as crises agudas. Então, quando ele entra em contato com esse alérgeno, ele vai apresentar sintomatologia referente à asma. A asma vai se subdividir em algumas classes, né? Segundo a sua gravidade, ela pode ser uma asma leve, uma asma moderada e uma asma grave, que a gente vai ver dentro dos STEP, tá? Então, dentro do tratamento da asma, do manejo da asma, vai ter lá STEP 1 e 2, é uma asma mais leve. STEP 3 e 4 é uma asma mais moderada. E o STEP 5 é uma asma grave, tá bom? E para isso, a gente precisa saber como diagnosticar a asma, tá? Mas hoje eu não vou dar enfoque no diagnóstico, isso para a parte de semiologia, da parte clínica, tá bom? Mas para um diagnóstico de asma, a gente precisa de aspectos clínicos, né? A história clínica, os antecedentes patológicos dessa pessoa e familiares também. E precisamos também do exame físico desse paciente, né? Então, característica de um paciente com asma, né? No exame físico pulmonar dele, né? Na ausculta pulmonar, a gente vai apresentar a famosa sibilância, né? O chiado de gato, né? A gente sempre, a hora que ausculta um paciente, o paciente apresenta aquele chiado de gato, característico do paciente com uma via aérea diminuída, tá? Dificultando a passagem de ar. E os critérios funcionais? Que são esses critérios funcionais? É através de um exame chamado espirometria, tá? Então, ele avalia a função pulmonar desse paciente, tá? Se ela está aumentada, se ela está diminuída, se ela está no nível moderado, tá? Clássico do paciente com asma moderada ter esse nível da espirometria um pouquinho menor, tá? Mas a gente precisa desses aspectos para um diagnóstico de asma. E o que nós vamos abordar hoje, que é o tratamento da asma, né? Nós vamos abordar os medicamentos que a gente utiliza para controle e para alívio, tá? Então, alívio seria aquele medicamento para resgate. O paciente que chega para você com a crise asmática, como você deve se comportar frente a esse paciente, ou o mesmo paciente, durante a sua crise asmática em casa, no seu ambiente de trabalho, como ele deve reagir frente a essa crise aguda de asma que ele está tendo. Bom, beleza. Vamos aprender como identificar e controlar a asma a partir da sintomatologia clínica, né? Então, o paciente com asmático, ele apresenta o quê? Sibilância, né? Dispneia, tosse, aquela tosse seca, tá? É uma tosse seca, não é uma tosse produtiva, é uma tosse seca. Aquele aperto no peito, né? Tipo uma pressão no peito. Os sintomas pioram muito à noite ou pela manhã, por isso o paciente tem a característica ou de despertar durante a noite ou de despertar pela manhã com essa sintomatologia que é clássico do paciente asmático e para classificar ele segundo a gravidade também a gente vai utilizar. O paciente pode apresentar ansioso, tá? Claro, você tem um paciente com a dificuldade respiratória, o paciente vai ficar agitado, tá? E essa aqui são os sintomas clássicos, os sinais e sintomas clássicos de um paciente asmático. Por que o paciente pode ter essa crise aguda de asma, tá? Então, o paciente ele é submetido a um alérgeno. O que que é esse alérgeno? É alguma substância que ele tem que ele gera uma hipersensibilidade frente àquela substância. Poluição, fumaça, bactérias e vírus, tá? Pode ser gatilhos para o paciente ter a crise asmática. Vírus, principalmente as crianças, tá? Aqui um difícil diagnóstico é nas crianças de asma. Crianças menores de 6 anos, tá? Muito importante para a gente diferenciar, porque muitas vezes o paciente
tá tendo essa diminuição da respiração, né? A presença de sibilância, por causa de uma infecção viral, tá? Então, muitas vezes é o vírus sincitial respiratório que está levando esse paciente a ter diminuição da respiração, sibilância e tudo mais. E às vezes nem é uma asma, tá? Às vezes nem a gente a gente tem que saber diagnosticar e diferenciar a asma de um paciente que está sofrendo de uma patologia viral, principalmente nas crianças, tá bom? Exposição ao frio, né? Aspectos emocionais, cheiro forte, o pó, o ácaro, até o exercício físico, tá? A obesidade, são diversos gatilhos que pode levar esse paciente a desenvolver a sua crise de asma, tá bom? E a partir daqui, a gente vai entrar para o tratamento da asma. Para a gente saber como, como diagnosticar a asma, como evoluir o tratamento, como diminuir esse tratamento para o paciente, a gente tem que ter uns parâmetros que são característicos de um paciente com asma. Aqui, o protocolo GINA, ele traz 4 aspectos, tá bom? Despertar noturno e limitação de atividade, principalmente no último mês, tá? Então esse aqui é mais para o mês. Os sintomas diurnos, que são aquela sintomatologia que eu apresentei de forma do dia, à tarde, ali pela tarde, eles são durante a semana, tá? E as medicações de alívio, o que são essas medicações de alívio? Exemplo, o SABA, né? A gente vai falar o SABA, o LABA, o salbutamol, tá? Quantas vezes você utiliza esse medicamento de alívio, né, que é o salbutamol ou formoterol, durante a semana, tá bom? Então esses dois primeiros aqui é sobre o mês, tá? Eles vão abordar mais um mês. E os dois últimos, a semana, tá bom? Se o paciente não apresenta nenhum desses aqui durante ali durante a consulta, tem uma asma controlada. Esse paciente tem uma asma controlada, ele pode até regredir no tratamento. Exemplo, ele está lá no step 3. Step 3, ele vai voltar para a consulta médica com você. E você avalia os despertar noturnos, se ele apresenta ainda limitação de atividades, né? Se ele consegue agora lavar a louça, fazer uma atividade física sem utilizar os medicamentos para asma ou de forma tranquila, a gente diminui o tratamento, diminui para o step 2 ou step 1, tá bom? Agora, ele apresenta uma dessas características clínicas, ele já é uma asma parcialmente controlada. A gente tem que avaliar o que? A função pulmonar para a gente ou progredir com o tratamento, do 3 vai para o 4, ou a gente diminuir o tratamento desse paciente, né? Do 3 vem para o 2 novamente. Se o paciente preenche todos os requisitos, ele desperta noturno, ele tem esse despertar noturno por causa de uma crise, ele tem limitação de atividade ainda, sintomas diurnos, apresenta ainda, medicação de alívio, está tendo que utilizar mais de 2 ou 3 vezes na semana para tentar reverter o quadro, praticamente é uma asma não controlada. Então a gente vai evoluir esse paciente, a gente vai não evoluir não assim num termo de melhora, mas evoluir a classificação dele. De um step 3 ele já vai para um step 4, tá bom? Vocês vão entender o step, a diferença deles. A partir daqui a gente vai para os medicamentos da asma. Tá? A gente apresenta medicamentos controladores, tá? Aqueles medicamentos de manutenção. São medicamentos do dia a dia do paciente asmático. Então, ele utiliza um corticoide e um SABA em 12 horas. Beleza, isso é um medicamento para manutenção, tá? Ele utiliza na rotina dele ali, de forma usual. De alívio é de resgate, tá? É aquele paciente que apresenta uma crise, ele vai lá e aplica o SABA, o SABA que seria o salbutamol, tá bom? Já vou explicar essa parte. O salbutamol, tá? Para o quê? Para reverter a crise que ele está apresentando, tá bom? Então tem medicamentos controlador e de alívio, tá? Que é o protocolo que eu vou abordar, que é o GINA, que é da asma, tá? Aí beleza. Os medicamentos, eles são meio que divididos em primeira linha e segunda linha. Quais são os principais aqui que a gente vai ouvir muito e o que a gente vai indicar muito para os pacientes quando a gente for trabalhar no postinho de saúde, principalmente? É o SABA,
né? O SABA, a gente falou lá de beta 2 agonista de curta duração, né? Seria essa tradução do SABA, tá? Então o SABA, lembra que o SABA agora é o salbutamol, que é o mais utilizado, tá? Então falou SABA, salbutamol. Falou LABA, LABA é o quê? Beta 2 agonista, só que de longa duração, tá? Aqui tá a tradução deles aqui, tá? Ó, long action beta 2 agonista, tá? Então, beta 2 agonista de longa duração. Lembra dos medicamentos que a gente falou, né? Formoterol e o salmeterol. Qual é o mais utilizado? Formoterol, tá? Agora, quando não tem formoterol, a gente apela para o salmeterol, tá bom? Mas, SABA, salbutamol. LABA, formoterol. SAMA, os antagonistas muscarino, tá? Só que aqui é de curta duração, tá? Porque tem o de curta e também temos o de longa duração, que é o LAMA. Então nós temos o SAMA e o LAMA. Então quando você ouvir lá no protocolo tá escrito lá SAMA, você lembra antagonista muscarínico de curta duração, que é o brometo de pratrópio, tá? É um dos mais utilizados. E o de longa duração é o tiotrópio. Longa duração que eu falo é tipo, dura de 3 a 6 horas. Longa duração de 12 a 24 horas, entendeu? Então, é por causa dessas características que eles são colocados como beta agonista, beta 2 agonista de longa duração. Por quê? O efeito dele perpetua por 12 até 24 horas, tá bom? E os medicamentos de primeira linha que a gente ainda tem de primeira linha, que é o SABA, o LABA e os corticoides, tá? Então, os corticoides inalatórios são de primeira linha. De segunda linha é o SAMA, o LAMA. Nós temos outros medicamentos, tá? Nós também temos a teofilina, que saiu até do protocolo saiu, ela nem tem mais lá as teofilinas, que são as xantinas, nem tem mais lá. Sulfato de magnésio, que a gente vai abordar principalmente no paciente que é refratário ao tratamento da asma, tá? Omalizumab, que são medicamentos muito mais específicos. Quem mexe com esses medicamentos de segunda linha para o tratamento da asma, principalmente são especialistas, tá? Então, a partir do momento que a gente vai observar que o paciente não evoluiu e dentro do STEP já está lá adicionar segunda linha, isso aí já é indicação para um pneumologista, tá? Quem faz isso é o pneumologista, tá bom? Então o que a gente vai trabalhar? O SABA, o LABA e os corticoides inalatórios, tá? Principalmente a budesonida, tá? Que é o medicamento mais utilizado, porque ele vem associado tanto com formoterol como com o salbutamol, naquelas bombinhas, tá bom? Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Aqui, a budesonida. Eu vou estar falando durante o protocolo, ah, corticoide inalatório mais o formoterol em dose baixa. Esse corticoide inalatório, dose baixa, representa isso aqui, 200 a 400 microgramas por dia, tá bom? Então, falou do corticoide inalatório de dose média a alta. A gente tem que fazer uma diferenciação nisso aqui. A gente utiliza uma dose moderada ou uma dose mais alta, ou meio termo, tá bom? Então a gente tem que saber disso aqui. Dose alta no step 5, que é o step mais grave da asma, para o tratamento da asma, tá lá. Corticoide inalatório, dose alta. O que é dose alta? Mais de 800 microgramas por dia, tá? A gente deve indicar para esse paciente, tá? Chegando até 1.600 e poucos microgramas por dia, tá bom? Mas a gente vai ver muito mais a dose baixa, principalmente no 1 e no 2, e moderada no 3 e no 4, tá bom? E no 5 já entra a dose alta, a dose mais alta do corticoide inalatório. Beleza, aqui é o protocolo. Como que a gente vai dividir isso aqui? Nós temos um protocolo de preferência, tá? Esse aqui é o protocolo que a gente deve seguir praticamente, é o mais indicado, é o melhor que tem, é esse primeiro protocolo. Qual é a diferença dele para esse protocolo alternativo? O que é esse protocolo alternativo? É aquele protocolo que quando a gente não utiliza o de preferencial, por algum motivo, a gente parte para o alternativo. E qual é a repercussão? Que a gente sempre vai utilizar o alternativo. Porque o de preferência, a gente
tem como medicamento base o formoterol. O formoterol é o medicamento base para o de preferência, para o tratamento preferencial. Qual é o problema? O problema. Eu falei errado. Problema. Custo elevado, formoterol é muito caro, tá? Ele não está totalmente disponível para todo mundo, tá? Então, a gente sempre, a maioria do tratamento que a gente vai fazer na unidade de saúde é o paciente utilizar o SABA, que ele é muito mais utilizado, ele tem uma disponibilidade muito maior no Sistema Único de Saúde, tá? Então, o tratamento alternativo, a não ser que você vá trabalhar num hospital top, né, que tenha, o paciente tenha uma condição de vida melhor, que a gente possa indicar o tratamento preferencial, que é o primeiro tratamento, que é com o formoterol. Mas a maioria das vezes a gente vai optar pelo SABA, tá? Que é o salbutamol. Praticamente a maioria das vezes, tá bom? Que é o tratamento alternativo. Ele é mais barato, só que em relação entre o SABA e o LABA, né, que seria o formoterol, é, é o preço, né? E o formoterol a gente sabe que ele vai atuar, né? A duração de efeito dele é muito maior do que o SABA, né? A gente tem o salbutamol durando entre 3 a 6 horas somente, tá? Então o paciente tem maior, maior risco, tá? De exacerbação, tá? Durante o tratamento da asma, tá bom? O formoterol não. O formoterol vai reduzir esse risco, porque ele tem a sua o seu tempo de terapêutica dele, né, ele perpetua muito mais, né? 12 a 24 horas é o tempo do formoterol em relação ao sábado. Bom, então vamos lá, vamos partir para o protocolo. Eu vou citar o de preferencial, tá? A diferença dele para o do alternativo. E o que a gente tem que saber? Ele vai subdividir em etapas, né? Em steps. A gente fala em inglês aí. Tô chique, tô falando de steps. Step um e 2 no preferencial é junto, tá? No alternativo já é separado, tá? Mas apresenta quase a mesma característica, tá? Então, steps um e 2, depois vai para o step 3, step 4 e step 5. Qual que a gente vai tratar aqui? Qual a gente vai ter uma que a gente vai conseguir trabalhar? Quais são os steps? Um, 2, 3 e 4. Porque o 5 ele é muito para especialista, tá? Então o especialista vai trabalhar mais aqui. Porque ele tem que fazer avaliação fenotípica, tratamento com biológico e tudo mais, tá? Então isso aqui, quando o paciente está no step 4, tá? Então ele tem uma baixa função pulmonar, sintomas diários, então é uma asma já um pouquinho mais grave, a gente já pede uma indicação, né, para um especialista, tá? Então a gente já referencia esse paciente para um especialista, que é aqui que ele trabalha, tá bom? Na etapa 5 principalmente. Então vamos lá. Para ser o tratamento do step 1, o paciente precisa apresentar sintomas menos de 4 a 5 dias por semana. Então ele menos 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, ele entra no step 1 e 2, que é junto. O que a gente indica para esse paciente? Corticoide inalatório e formoterol. Como que é esse corticoide inalatório? Dose baixa, então é aquela dose de 400 microgramas por dia, tá bom? E conforme necessário. Que esse conforme necessário durante as crises, principalmente. Porque quanto mais ele evolui, ele vai evoluir. Muitas vezes ele vai evoluir para pior ou para melhor. Então ele vai começar a melhorar com o tempo. Se ele começa a piorar, ele volta lá na sua consulta, na próxima consulta, e você pergunta para ele: ah, como está a sintomatologia sua? Você está tendo sintomas diurnos? Você está tendo sintomas que está limitando a sua atividade física diária, ou fazer alguma atividade do seu dia a dia, lavar louça, limpar a casa, está atrapalhando ainda? Aí ele vai falar para você: sim, eu estou tendo sintomas todos os dias, só que agora, quando eu estou acordando com a sintomatologia, ao menos uma vez por semana, ou mais, tá? Então a sintomatologia dele é todos os dias, passou de 4 a 5 para todos os dias, quase todos os dias, perdão, quase todos os dias, tá? Quase na maioria dos dias. Só que agora ele tá tendo ao acordar, tá?
durante uma ou mais vezes na semana. Então aqui ele já entra na etapa 3, tá? Como que é o tratamento para o paciente na etapa 3? Dose baixa de manutenção, tá? Aqui, ó, manutenção. Aqui já não tinha manutenção. É conforme o necessário. É durante as crises desse paciente. Então, a gente tem um tratamento de manutenção que é diariamente de forma regular, com corticoide inalatório e formoterol. Beleza, dose baixa. Agora, na próxima consulta, você tem que avaliar se ele vai evoluir para a etapa 4 ou ele vai regredir da etapa 3 para 1 e 2. A etapa 4, a sintomatologia dele piorou, agora ele está tendo uma baixa função pulmonar. Porque para a gente trabalhar com a asma, a gente vai ter aquele exame, né? A espirometria, ou até mesmo tem um exame que é chamado PEF, que é o pico de fluxo expiratório, que ele é bem facinho, é um aparelhinho bem pequenininho que a gente pede para o paciente inspirar e na hora que ele vai expirar, você coloca o aparelhinho na boca desse paciente para avaliar o pico de fluxo expiratório dele. Piorou, a gente vai pular para a etapa 4. Então, na etapa 4, o que o paciente apresenta? Sintomas diários. Na etapa 2 era perdão, na etapa 3 era na maioria dos dias. Agora aqui é diário, todos os dias. Ou ao acordar, uma vez por semana. Ou mais, só que agora ele tem baixa função pulmonar, tá? Então a função pulmonar dele está reduzida. Se você pedir para esse paciente fazer a espirometria, o seu volume expiratório forçado em um segundo vai estar baixo, tá? E a gente vai colocar esse paciente na etapa 4, tá? O que é na etapa 4 a gente apresenta para ele? Dose média diária de manutenção de corticoide inalatório com formoterol, tá bom? Então, aqui a gente já tem uma dose média, que é de entre 400 e 800 microgramas por dia de corticoide inalatório, tá bom? Na próxima consulta, esse paciente está apresentando ainda dificuldade respiratória, está ficando mais grave, não teve uma melhora na sintomatologia, a gente já indica esse paciente para um especialista, que o especialista vai trabalhar aqui na etapa 5, tá bom? Fazendo essa avaliação fenotípica e tudo mais. E adicionando os medicamentos de segunda linha, tá? Porque aqui já, ó, acrescenta o LAMA. Lembra do LAMA? Os medicamentos muscarínicos de longa duração. Então a gente vai. Aqui o especialista pode indicar um medicamento como o tiotrópio e fazer as outras características que é mais específico dele, tá? O paciente melhorou da etapa 4, ele não vai voltar lá para a etapa 1, ele vai voltar para a etapa 3, tá bom? Na próxima consulta, ele teve uma melhora, ele volta para a etapa 1 e 2, tá bom? Essa é a parte de tratamento de manutenção. Só que durante, o paciente está fazendo um tratamento de manutenção. Só que do nada ele teve uma crise asmática, tá? Então você vai fazer um medicamento para resgate, tá? Então é para aquela crise que ele está apresentando. Então o medicamento para a crise, para fazer esse resgate do paciente, ele já, como ele já tem essa bombinha de formoterol e tudo mais, ele faz só uma bombinha de formoterol com corticoide inalatório em dose baixa, tá? Mas só durante uma crise, exemplo, ele está lá sentado e começa a apresentar uma crise asmática porque entrou em contato com esse alérgeno. Então, corticoide inalatório mais formoterol, fora do tratamento de manutenção, tá bom? Então, esse aqui é para alívio. Esse aqui é mais para o tratamento diário desse paciente de forma regular, tá bom? Esse, esse que eu, é o preferencial, tá? Então, esse aqui é o que a gente deveria indicar, só que a gente sabe que no sistema único a gente não tem o formoterol de forma para todo mundo, né? De forma acessível, né? Mais utilizado é o salbutamol, tá? Então aqui o protocolo de salbutamol ele já é mais diferente que o formoterol, tá bom? Então vamos lá. Marca texto.
O tratamento alternativo, a gente vai apresentar 5 steps agora, tá bom? É a mesma coisa do outro. Só que aqui diferenciou que o um e 2 vai ser subdividido, tá bom? Para alívio, a gente tem a indicação do SABA com corticoide inalatório, tá bom? E não, assim, aqui ele coloca corticoide inalatório só para manutenção e SABA para alívio, tá bom? Não existe tratamento de asma sem um corticoide inalatório. Tá? Isso é. Não adianta indicar para o seu paciente só SABA. Não é isso a função dele do SABA diminuir o processo inflamatório. O SABA tem a característica de diminuir, melhor, de aumentar a perfusão da respiração desse paciente, de melhorar a dinâmica respiratória dele, dilatando aquela via aérea, né? E o corticoide inalatório, né? O corticoide, qual é a função do corticoide? A gente viu na última aula. É diminuir o processo inflamatório, tá? Como é uma doença crônica, que a gente apresenta uma hiperatividade das células da defesa, corticoide inalatório são os melhores indicados para um tratamento do paciente asmático. Então, você não indica para o paciente só SABA, tem que ter um corticoide inalatório, tá bom? O SABA é caso de crise, que o paciente já vai apresentar uma crise ali, ele vai bloquear a via aérea desse paciente, vai ter um espasmo na via aérea desse paciente, levando ele a ter sibilância. Se a gente apresenta para ele só um corticoide inalatório, vai diminuir o processo inflamatório. Só que e aí a via aérea desse paciente, a permeabilidade da via aérea? O que a gente vai fazer com essa permeabilidade? Administrar um medicamento que ele vai dilatar, tá bom? Então, por isso, os medicamentos são muito associados. Um medicamento beta 2 com um medicamento corticoide inalatório, tá bom? Alternativa, a gente sabe que a gente vai utilizar o SABA. Para alívio, o paciente teve uma crise fora do tratamento dele, SABA mais corticoide inalatório, tá bom? Conforme necessário, tá? Só para a crise. Vai um paciente para você, ele está tendo sintomas menos de 2 vezes por mês. Menos de 2 vezes por mês. O que a gente indica para ele? Corticoide inalatório, sempre que o SABA for feito. Então é só durante as crises, tá bom? Por quê? Na etapa 2 a gente já tem manutenção. A gente vai trazer esse paciente para manutenção. O que é essa manutenção? É dose diária de um medicamento, tá? De forma regular, tá bom? Na etapa 1, a gente não tem uma manutenção, a gente tem conforme o necessário, que é durante as crises. Isso em paciente que tem uma sintomatologia menor de 2 vezes por mês. Agora ele está tendo mais de 2 vezes por mês, tá? Mas não é todo dia, tá? Exemplo, 2 vezes por semana, mas é mais de 2 vezes por mês. A gente vai entrar na etapa 2. O que a gente tem na etapa 2? Só uma dose baixa de manutenção com corticoide inalatório. Então, 400 microgramas de corticoide inalatório, né, de 400 microgramas de budesonida, para o paciente fazer essa manutenção da asma desse paciente. Ele apresentou crise SABA, tá bom? Então, o SABA seria para crise, tá bom? E o corticoide para manutenção. Não é igual aqui, que a gente tem um corticoide com SABA só durante a crise e não tem manutenção aqui no. Aqui nós temos, tá bom? Só que é sintomatologia 2 vezes por mês ou mais, tá? E não é todo dia, tipo 2 vezes na semana, menos de 4 a 5 dias por semana, tá bom? Etapa 3. O que é na etapa 3? Sintomas na maioria dos dias, tá? Maioria. Ou ao acordar com asma 1 vez por semana. Então ele acorda com asma 1 vez por semana ou mais, tá? Só que ele tem sintomas, a sintomatologia de asma, quase todos os dias. Diferente da etapa 2. Etapa 2, 2 vezes por mês. Ou 2 a 3 vezes por semana, tá bom? Aqui já é na maioria dos dias, não traz nem mês aqui, é só maioria dos dias. E 1 vez ao acordar. Ou 1 vez ao acordar. Qual que é o tratamento? Ele já entra na etapa 3, tá? A gente vai indicar para esse paciente uma dose baixa de manutenção, de associação com corticoide inalatório com LABA, tá?
Ah, Matheus, mas você falou que aqui não tinha LABA. Beleza. O LABA, qual que é o preferido? Formoterol. É o preferido para tratamento. Mas se não tem formoterol, porque se tivesse formoterol, né, que é um LABA, a gente nem ia para cá, a gente esquecia esse aqui. A gente esquecia. Para onde nós ia? Para cá. Mas não tem formoterol, mas tem a indicação terapêutica do GINA, tem LABA. Então a gente vai optar pelo quê? Por um outro medicamento LABA, para o outro LABA, tá bom? Então um salmeterol, tá bom? Então é outro medicamento, tá bom? Então a gente esquece o formoterol, porque se tivesse formoterol a gente nem vinha para cá, para esse protocolo alternativo. A gente ficava aqui, tá bom? Mas então não tem formoterol, a gente vai colocar nessa etapa 3 outro LABA, um salmeterol, tá? Tem outros também, mas o salmeterol também é um dos mais indicados para substituir o formoterol, tá bom? Beleza. Paciente tá aqui, ele voltou na outra consulta, melhorou? Volta para etapa 2, tá bom? Volta para etapa 2. Não melhorou? Então aquelas características que a gente colocou, a sintomatologia, tá atrapalhando diariamente as atividades desse paciente, ele está tendo sintomas diurnos, naquela tabelinha que eu coloquei lá no começo, para saber se é uma asma incontrolada, parcialmente controlada ou não está controlada, né? A gente vai avaliar isso na consulta. Por quê? Etapa 3, o paciente não melhorou, ele vai pular para a etapa 4, tá bom? Então ele vai subir um degrauzinho aí no seu tratamento, tá bom? Como que é a sintomatologia desse paciente? Ele vai falar para você, doutor, tô tendo sintomatologia diária, tá bom? E uma vez por semana eu tô acordando sim com a sintomatologia. Só que agora, na etapa 4, igual na etapa do paciente preferencial, né, no protocolo preferencial, ele vai ter uma baixa função pulmonar, tá bom? Então ele tem a apresentação de sintomas diários ou acorda com asma uma ou mais vezes por semana, só que ele está tendo baixa função pulmonar, tá bom? Então tem uma alteração ou na espirometria ou no pico de respiração, é PEF, é pico de respiração forçada do paciente, tá? Então, ele tem alteração nisso, então a gente vai colocar esse paciente na etapa 4, tá bom? Dose média a alta, tá? Então a gente tem que lembrar lá do corticoide inalatório, dose média a alta. Ou a gente indica uma média ou uma alta para esse paciente, só que é de manutenção, tá bom? É que nem na etapa 3. Qual a diferença da etapa 3 para 4? Dose baixa na etapa 3 e na etapa 4 já vamos para uma dose média, tá bom? De corticoide inalatório com LABA, tá bom? Lembra que não tem formoterol, mas temos outro LABA que é o salmeterol para indicar para esse paciente, tá bom? E aqui na etapa 5, como eu falei, né, a mesma característica, tá? Ele não melhorou, esse paciente aqui, nessa etapa, voltou na consulta, tá ruim ainda, tá apresentando sintomatologia, é uma asma que não tem uma melhora significativa, a gente já indica ele para o especialista, tá? Então, quem trabalha na etapa 5 é os especialistas, são os pneumologistas, tá bom? Porque eles vão fazer a acrescentação de um medicamento de segunda linha, né, que é o LAMA, só que eles vão também realizar a fenotipagem desse paciente, tá? Então, ele vai ver qual que é o fenotipo de asma desse paciente e trabalhar com algumas coisas a mais que são mais para especialista, tá bom? Agora, na etapa 4 ele começou a melhorar a sintomatologia, pula para 3. Melhorou, na próxima consulta ele voltou, teve uma melhora? Etapa 2. Melhorou? Etapa 1, tá? Então, a asma é isso. São várias crises que o paciente apresenta e a gente tem que avaliar quando a gente começa, qual etapa a gente deve começar a trabalhar essa medicação nos pacientes, tá bom? Então esse aqui é o protocolo, tá? De primeiro eu sei que é muita coisa, mas qual é o segredo para você lembrar desse protocolo? Pegar uma folha de caderno e desenhar isso aqui, tá? Desenhar e praticar. Exemplo, na próxima aula eu já vou trazer e hoje já tem um caso clínico aí que eu vou deixar para vocês resolver também. Paciente assim, assim, assado, sintomatologia não sei quantas vezes por semana, assim, assim, assado. Qual etapa se classifica e qual é a indicação terapêutica para esse paciente? Opa,
corticoide inalatório com um ABA de forma de manutenção, tá bom? Em dose baixa esse corticoide inalatório. Assim, assado, esse paciente veio na próxima consulta, teve uma piora significativa, tá? Não teve uma melhora por causa do tratamento, a gente já vai pular dessa etapa 3, né, para a etapa 4, tá bom? Então isso aqui é prática, tá? Então é fazer várias vezes, né, desenhar, pegar as palavras-chave, né? Então, exemplo, menos de 2 vezes por mês, mais de 2 vezes por mês, porém menos de 4 dias por semana. Etapa 3, na maioria dos dias. Etapa 4, diário, com baixa função pulmonar. Etapa 5 seria para tratamento para o especialista, tá bom? Que ele trabalha já com os medicamentos de segunda linha, tá bom? Gente, e aí, alguma pergunta? Falei rápido demais, tá? Porque é para dar continuidade. Te dá, amiga. Isso aí é algo realmente a gente vai ter que dar uma repassada. É muita coisa. Desenhar. A gente desenhava muito na época que eu estava fazendo essa parte de asma para a prova, né? A gente desenhava, o doutor trazia o caso clínico, a gente tinha que saber a indicação para ele, tá? Então é desenhar, pegar a palavra-chave, tá bom? Porque a partir daí a gente vai indicar o medicamento para o paciente. Você vai ver lá no post de Não, saúde, isso aqui é muito frequente, tá bom? é Muito verdade. Tu frequente. falou, Matheus, eu peguei as anotações que eu tava fazendo com o Bailaba, porque era bem na matéria do Bailaba, né? Daí eu tava aqui, tu falava e eu olhava o que eu tinha anotado na aula do Bailaba aqui. E o Bailaba eu acho que pegou o protocolo mais antigo, tá bom? Ele pegou um protocolo Esse é mais o. antigo. Aham, é mais Eu tava vendo antigo. aqui, Você tava vê que o comparando, tá? Muda algumas coisinhas, mas ele pegou muda. mais antigo. O Bailaba já colocou, tipo, nosso professor de fármaco naquela época colocou corticoide inalatório, SABA ou LABA, né? Aqui já traz Ou Laba. diferente. É sempre o SABA primeiro, segunda etapa a gente só tem corticoide inalatório, terceira etapa já entra LABA, não entra nem ou SABA ou LABA, não, é LABA, tá bom? É Laba, né? Isso. Antes ele botava o O, né? Laba ou Saba. É porque é o protocolo mais antigozinho, tá? É mais Isso antigo. aqui atualiza todo ano. Tranquilo, amigo, perfeito. Tá? Aqui eu coloquei é o mesmo, tá? Desse aqui, do primeiro aqui, tá? Só que eu aumentei ele aqui. Eu ia explicar dentro dele, mas eu falei, aí eu assisti uma aula e o doutor falando, né, sobre esse tratamento alternativo e tudo mais. Aí eu fui pesquisar um pouquinho mais, e o alternativo é o mais utilizado por causa desse medicamento ser caro, tá? E ser de baixa acessibilidade para a população, tá bom? Então, por isso, você vai ver aí na faculdade os médicos passando, né? O tratamento alternativo na aula. Aqui eu trouxe os dois porque tá dentro do protocolo, tá? Mas a gente, os meninos aí que vão trabalhar no hospital grande aí, vocês que vão trabalhar no hospital grande, seus pacientes, eu tenho certeza que vai ter um acesso a esse medicamento muito mais fácil do que outros pacientes, tá bom? Se Deus quiser, né? Beleza. Agora aqui vamos falar um pouquinho sobre a exacerbação. Qual a diferença da exacerbação para o tratamento de manutenção? O tratamento de manutenção a gente vai fazer diário, tá? O paciente não está tendo crise nem nada. Que é essa exacerbação? O paciente estava de boa e começou a ter uma crise asmática e alterar totalmente os seus signos vitais, tá bom? Então aí a gente já parte para uma exacerbação, que a gente vai atuar de forma diferente do tratamento de manutenção, tá bom? Dentro ali do pronto-socorro, né? Então a gente vai atuar de forma um pouquinho diferente. Não é que a gente vai esquecer o tratamento de manutenção do protocolo ali, o tratamento alternativo ou tratamento preferencial. Não é que a gente vai esquecer. A gente vai fazer esse primeiro atendimento da exacerbação e a partir da exacerbação a gente vai colocar ele no tratamento de manutenção, tá bom? Vamos lá. Chega um paciente para você lá na sua unidade de saúde, tá? Esse paciente apresenta uma exacerbação aguda de asma. O que você deve fazer? O, o, a história clínica, né? Seria saber se os antecedentes patológicos desse paciente,
os antecedentes pessoais, né? O exame físico desse paciente. Por quê? A gente precisa reverter esse quadro desse paciente, a gente precisa melhorar essa exacerbação desse paciente, colocando ele em uma classificação onde o paciente ele apresenta uma asma leve ou moderada, que é junto, tá bom? Ou uma asma severa, ou... Peraí, minha voz vai travar de novo, não tô acreditando. Uma asma leve ou moderada, uma asma severa, ou uma asma que pode levar esse paciente a ter um risco de morte. Seria uma asma gravíssima, tá bom? E como a gente vai fazer isso? Pela clínica desse paciente. Chega um paciente para você, é mais ou menos assim. Paciente asmático chega para você, ele conversa com você, ele consegue falar para você, ah, doutor, eu tô tendo, minha asma atacou, tá? Só que ele tá hemodinamicamente, os signos vitais deles não tem uma alteração tão significativa, você já vai colocar ele de leve a moderado. Esse é o paciente que você bateu o olho, você vai, pelo que ele apresentou aí, esse paciente vai ter uma melhora com o tratamento, tá? Então, esse é o paciente que vai para casa. Você vai fazer o tratamento de exacerbação, ele vai para casa. Agora vem aquele paciente, doutor, não consegue, tipo, não consegue falar o que ele está sentindo, o porquê ele está ali. Muitas vezes ele só fala, só faz por gesto, tá? E ele tem uma alteração dos signos vitais dele. A gente já coloca esse paciente com asma severa, tá bom? Que é uma asma mais grave. Qual que é o papel aqui nessa asma severa? É internar esse paciente, tá bom? Então, o paciente leve a moderado, a gente sabe que com o tratamento adequado ele já vai para casa. O tratamento do paciente com asma severa, com a sintomatologia de uma asma severa, ele vai ser totalmente, ele vai ficar ali no hospital, ele vai ser internado, tá bom? E aquele paciente que você fala com ele, ele não te atende, ele está muito ansioso, muito ansioso, muito ansioso, uma agitação muito extrema. Só que ele está com no exame físico desse paciente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é auscultar esse paciente. A asma, o característico dele é a sibilância. Paciente com a sibilância de forma mais dispersa assim, no pulmão, é uma asma leve. O paciente com uma sibilância mais difusa em ambos os pulmões, a gente já tem uma presença, e a presença de tiragem intercostal, né, que a tiragem intercostal é o uso da musculatura acessória, tá? Então o paciente apresenta contrações fortes na musculatura acessória. Você pode observar no exame físico de inspeção nesse paciente o uso da musculatura acessória. Isso já é um paciente com asma severa. Mas aí vem aquele paciente que você, ao auscultar, cadê sibilância? Não é asma? Cadê sibilância nesse paciente? Ele não está te respondendo, ele está ansioso, o tórax dele está totalmente silencioso. Gente, isso aqui é um paciente asmático com risco de morte, tá? Qual é o destino desse paciente? É UTI. É UTI para realizar a intubação desse paciente, para garantir uma via aérea definitiva, para suplementar o máximo de oxigênio para esse paciente, para depois reverter a asma dele, tá? Essa crise asmática dele. Mas é isso aí, leve a moderada, o paciente vai ter uma sintomatologia um pouquinho mais leve, tá? Então, ele consegue falar, ele tem uma taquipneia, tá? Apresenta essa taquipneia, só que ele não apresenta associado os tiragem intercostal, que está muito mais presente na asma severa, tá bom? Então, a asma severa, ele já não consegue falar de forma adequada, ele tem um nível de agitação um pouquinho maior, tá? Taquipneia, só que com tiragem intercostal, tá bom? O paciente com risco de morte, ele já nem apresenta tiragem, ele não apresenta nem essa respiração de forma adequada. O peito dele, né, o tórax dele está totalmente silencioso. Destino, leve ou moderado, a gente vai fazer o tratamento ambulatorial ali mesmo. Severo ou com risco de morte, indicação de UTI, tá bom? Aqui, eu coloquei aqui, nessa outra parte. Então, o paciente leve ou moderado, vai iniciar um tratamento ali.
severa ou o paciente com risco de morte, diretamente para UTI, tá bom? Beleza, o tratamento de leve a moderado, aí ele vai pegar muito, é iniciar um tratamento com SABA. Porque o SABA é um beta-2 agonista de ação rápida e de curta duração. Como é feito o tratamento do paciente com a exacerbação de asma leve? Você vai pedir para ele fazer a inspiração de um puff. Então, você vai realizar nesse paciente 4 a 10 puff, tá? Então, faz um puff, segura por 10 segundos esse puff, né? Com aquela bombinha de inalação, tá? Você faz um puff, segura 10 segundos, espera o quê? 20 minutos. Não resolveu? Realiza outro puff. Quantos puff? De 4 a 10 puff durante uma hora. Ou, se o paciente não apresenta melhora, ele está piorando, UTI. Aqui no leve a moderado, ele não está melhorando com o SABA, nem com a prednisolona, tá? Que a prednisolona aqui seria por via oral, tá bom? Então já não é mais por corticoide inalatório, já seria via oral e garantir a oxigenação desse paciente. Porque o paciente já tem uma baixa de oxigenação, nós temos que garantir oxigênio para esse paciente, tá bom? Então, SABA, prednisolona e oxigênio. O SABA, um puff, 10 segundos, inspirou, soltou, espera 20 minutos. Melhorou? Beleza, vai receber alta, vai ter todo e fazer a manutenção dele. Não melhorou? Realiza outro puff e acompanha durante uma hora, tá bom? Então, cada puff a cada 20 minutos e durante uma hora você vai fazer essa avaliação do sintoma clínico desse paciente, tá bom? Continuou piorando, já realiza um processo de transferir ele para a UTI, tá? Porque na UTI ele vai receber outros cuidados, tá bom? Coloca aqui espaçador. Esse espaçador é para aquela criança, tá? Crianças menores de 6 anos utilizam o espaçador. Sabe aquela imagem que tá lá na abertura do slide? Aquela criança com a bombinha lá na frente, né? E aquele tipo um cano com a máscara. Aquele ali é o espaçador, é tipo um caninho, tá? E a máscara é utilizada para crianças menores crianças pequenas, tá bom? Eu creio que está entre idade de 3 a 5 anos, tá? Mas criança menor de 11, menor de 6 anos, utiliza o espaçador, tá bom? E sempre indicar para esse paciente fazer a forma correta de administração da inalação, tá bom? Não é só aplicar ali e pronto, tá? Você pede para ele na hora da inspiração, você vai aplicar, ele vai inspirar durante 10 segundos, tá? Esse medicamento, depois ele vai soltar, tá bom? Mas é isso, você tem que saber explicar para esse paciente realizar de forma adequada, tá? Já vi vídeo aí do paciente falar, você tá fazendo certinho com a bombinha? Sim, eu tô passando nas axilas e tudo mais. Mas tudo bem. Vamos lá. Leve a moderado, iniciou o tratamento, melhorou, você vai fazer a avaliação dessa resposta depois de uma hora e avaliar a alta. Não melhorou com o tratamento com SABA, com a prednisolona, depois de uma hora, piorou, UTI, tá bom? Melhorou, vai avaliar a alta desse paciente, tá? Então, vai avaliar a sintomatologia se melhorou, não precisando mais de utilizar o medicamento SABA, o pico de fluxo respiratório desse paciente melhorou, tá acima de 60%, que é o adequado, beleza. Saturação melhorou, tá? Saturação ambiente. Você viu que o paciente estava com a saturação menor de 90%, tá? Na leve melhorada. O pico de fluxo respiratório desse paciente estava menor de 60%. A gente, com o tratamento, melhorou isso. Beleza, a gente vai providenciar a alta desse paciente e indicar, né, conforme o necessário, a terapia de manutenção dele e fazer o acompanhamento em menor tempo, tá? Então, você tinha uma consulta lá para manutenção a cada 2 meses para manutenção, pós uma exacerbação, a gente tem que fazer um acompanhamento um pouquinho mais regrado, tá? Então, pedir para esse paciente voltar entre 2 a 7 dias, tá bom? Se ele melhorou, se ele piorou, tá? Transferência para UTI.
e sempre avaliar o pico de fluxo respiratório, a saturação, a sintomatologia se melhorou ou não, tá bom? Aqui ele coloca preferencialmente track 1. A track 1 é aquele tratamento preferencial, tá? Então, como a gente tem uma dificuldade de acesso, a gente opta pelo track 2, tá bom? Porque tá em inglês, não traduziu, né? Avalia a alta, beleza, providencia a alta desse paciente, faz um acompanhamento diário desse paciente, não só com a sintomatologia clínica, mas o porquê esse paciente teve uma exacerbação da asma dele. Tá? O que aconteceu para ele ter essa exacerbação? Isso é muito importante a gente se perguntar. Por quê? Não é só o medicamento que a gente vai passar para esse paciente. Não é só tratar ele de forma medicamentosa. A asma, ela é só pronunciada se ela entrar em contato com o alérgeno específico, tá? Então, tem que fazer não só uma terapia medicamentosa nele, mas uma terapia não medicamentosa. Se o paciente tem os ácaros, né, a poeira está sendo o principal alérgeno para esse paciente, pedir para esse paciente fazer medidas higiênicas em casa, tá? Evitar o contato com essa poeira, evitar o contato com certas substâncias que levam ele a ter essa crise asmática. Então, a terapia não farmacológica é muito importante para que esse paciente não apresente uma exacerbação e não piore o quadro de manutenção da asma dele, tá bom? Então, um acompanhamento, né, rever sinais e sintomas, o alívio com os medicamentos corticosteroides, né? Fatores de risco, né? Quais são os riscos que está levando esse paciente a contribuir para a exacerbação dessa asma do paciente, tá bom? E o protocolo coloca, né? Plano de ação foi compreendido pelo paciente, tudo mais, foi utilizado corretamente, precisa ser modificado, né? Se ele vai diminuir o processo de manutenção dele, ou se a manutenção dele não teve uma melhora significativa, vai aumentar mais um step, entendeu? Então, a gente tem que avaliar ali na clínica, né, do paciente, no dia a dia da consulta, né? E a gente vai saber se ele vai melhorar ou não com o tempo, tá bom? Então, e ter esses cuidados com os agentes, né, que leva para o gatilho da asma, tá? Que são os alérgenos, a poeira, o ambiente, calor, frio, tá? Então são gatilhos que pode levar esse paciente a apresentar até uma exacerbação da asma, tá bom? Eu creio. Aqui tá o caso clínico, tá bom? Isso aqui depois fica para a próxima aula, para vocês resolver, que já é muita informação, tá bom? Mas para vocês resolver desse paciente que apresentou uma crise asmática, tá bom? E essa parte é isso. É um pouquinho longo? É. Mas como que a gente vai pegar? Desenhando, tá bom? Então vai desenhar aquele tratamento mais utilizado é o outro, né? O alternativo. Então desenha ele, coloca as palavras-chave, tá bom? E pratica com os casos clínicos. Aí eu vou trazer na próxima aula também um caso de um paciente com exacerbação de asma, tá bom? Então eu vou trazer para vocês e a gente vai trabalhar nisso, em praticar, porque a gente só aprende praticando e a asma vai ser todo dia vai ter um ali praticamente. Paciente com crise asmática, paciente que vem fazer uma manutenção da asma dele, né, no postinho de saúde, tá bom? Então, isso é muito importante a gente conhecer esse protocolo, que é o mais cobrado para nós que vai fazer o Revalida, tá bom? É isso, alguma pergunta?